Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá, sejam bem-vindos a mais um Vamos Viajar na Maionese. Por acaso vamos! E por acaso vamos, é a Maionese Airlines. Na próxima hora inteirinha aqui o vosso podcast preferido, semanalmente, sempre. Hugo Van der Ding, Como é que tu estás? Estou ótimo, e tu? Também estou muito bem, muito bem. Muito feliz, muito bem. Muito bem. Benzinho. Bem, e que viagem, que volta ao mundo, praticamente, vamos dar neste episódio. Mas eu queria pedir que começássemos pelas palmas. Pode ser? Claro! Pode ser, Tiago? Sim. Até pedir também à nossa querida Matilde Calado, que está no vídeo. Vamos começar pelas palmas. Por favor, comecem pelas palmas. Não se esberger. Este ensaiar não corria melhor. Não são essas palmas. Falamos das palmas da Gran Canária. Ai, que urgentes, vê-se mesmo que saíram de casa. É verdade, vamos para as palmas da Gran Canária e vamos começar, talvez não nas notas mais alegres. Vamos até ao dia 30 de setembro de 1979. Já lá estás? Ui, tão longe. Eu já era nascida. Pois era. Agora imagina de quão longe tu vais. Imagina, do fundo dos tempos. E vamos começar triste, vamos lá começar em Palma de Gran Canária, com um jovem mergulhador espanhol de 27 anos, um tipo bem parecido, de farta barba, que morre no mar aos 27 anos. É sempre triste, é mesmo triste quando morre alguém tão novo, não é? Ainda que a idade seja, não é? É um número. Rock and roll. Não é rock and roll. É verdade, por acaso. Aquele clube dos 27. Verdade, faz parte. Olha, temos sim, aqui um belo representante. Mas é um dia triste, lá, esse dia 30 de setembro de 79, e este jovem de 27 anos que aparece morto no mar. Até porque quando alguém morre tão novo, acho que fica sempre a ideia de uma vida interrompida, não é isso? Claro, óbvio. Temos só tirar um pelo da gata. Sim. Isto agora com a imagem, depois vê-se tudo. Claro, e um pelo na boca não é nada bom. Depois para dar assim até a ideia de que outras coisas. Já tem. A idade muito precoce, claro. É uma viagem interrompida. Viagem interrompida, tal e qual. E é isso mesmo que é celebrado, e esse é que é aqui o ponto de partida da nossa história, numa bela sepultura que lá tem no cemitério de Palma, que é a capital das Canárias, e ainda hoje, imagina, Tiago, quase 50 anos se passaram, há sempre nesta sepultura dele flores frescas. Nem se sabe exatamente quem em particular lá vai pôr, mas a verdade é que temos sempre flores. Um tipo que morre aos 27 anos, há quase 50. E é preciso dizer, este jovem não era famoso, não foi ninguém famoso, e as flores não são necessariamente para ele. As minhas célebres tisanas. Olha, cá vai ele, vai começar a história. Pois vai. Portanto, não há registro de. Não são familiares, amigos. Certamente também não. É por uma razão muito especial que lá vão pôr, não necessariamente só para ele, e vamos conhecer esta história. E para isso vamos ter de viajar um pouco mais longe que as Canárias. Já foste às Canárias? Não, por acaso. Já fui às Canárias. Mas olha, das Canárias vai. Depois vou-me lembrar de coisas. Claro. Das Canárias vai de França, ou da parte. Sim, França. Flamish. Sim, França. De França. Vai também. Através das Canárias, uma das mais ilustres famílias do teu arquipélago, a família Betancourt, cujo um deles foi até rei das Canárias. Ele recebe tipo um senhorio das Canárias, mas autodenominou. Sabias essa história? É muito engraçado. Eles vão das Canárias para os Açores. Há de haver sítios piores para ir para os Açores do que das Canárias. Sim, é isso. É o que é. Tem músicas diferentes. Tem. Tem músicas gravíssimo. Gravíssimo. Mas para viajar esta história, vamos ter que ir até ao outro lado do mundo. Um lado do mundo de onde regressou há coisa de 2-3 semanas o nosso querido Tiago Ribeiro, porque nós vamos viajar até à China. Oh meu Deus, estou confuso. Palmas, um morto, um mergulhador, flores não são para ele, sim. E agora para a China. Para a China? Bem, queria tanto saber tudo, mas já soube. Vocês sim. Se quiserem, venham cá à casa. Claro, tomamos um café. Mas vamos viajar por esse universo que agora testemunhaste ao vivo. Sim. Vamos até à cidade de Chongqing. Isto fica no centro geográfico da China. Muito bem. É verdade, mesmo? Sim. Não foste lá? Não, mas sei. Tive a investigar o mapa. Não dá para ir a todo lado. Esta cidade é particularmente conhecida pela proximidade que tem com a barragem das Três Gargantas, a
Three Gorges, que é, como sabemos, a maior central hidroelétrica do mundo. Tens 3 gargantas. Pois tenho. Como as vacas. Não, isso é 3 estômagos. As vacas têm 3 gargantas para fazerem mais dinheiro. Ganda barragem. Até a barragem Havana. Por causa da Havana que eles têm sismos na Pois China. tem. Eles têm tudo. É um Tem país tudo, muito também farto. querem ter tudo também. Sim. É verdade. Agora, nada disto existia quando vai nascer em 1943, século 20. Obrigado. A nossa protagonista, uma senhora chamada Sun Mao. Na verdade, isto vai ser um pseudónimo que ela vai usar mais tarde, Sun Mao, porque ela nasceu como Sheng Ping, que é o nome. É engraçado, os chineses e outros sim, países. claro. Gostaste do nome? Não, adorei. Sheng Ping. Não, e toda a gente sabe. Toda a gente sabe que o Sun é mau durante umas horas. Tem que se proteger. Mais 50 Exatamente. sempre. Eu fiz um desenho. Por acaso encontrei mesmo uma imagem do Mao deitado na cama. Ele tinha uma cama enorme e punha assim todos os livros. Que é o Mao na cama. Muito engraçado. Mao na cama. Mao na cama. Só se podem fazer estas graças aqui, desta parte Lá do fica, planeta, pois, não claro. corria bem. Já ias presa outra vez, como no Japão, que já contámos tantas vezes. Graças a Deus. Exatamente. A nossa Sheng Ping, os asiáticos, em muitos países asiáticos, muda-se o nome ao longo da vida, no Japão, é verdade. Sim, vai-se sim. mudando. Mas aquele Sun Mao, vamos tratá-la assim daqui para a frente, era um pseudónimo, vá. Ela era filha de um advogado de sucesso e de uma senhora que provavelmente não fazia um ponta de um corno. Porque era casada com um advogado de sucesso, só trabalhava, estamos nos anos 40, só trabalhava se fosse estúpida. Claro, para quê também? É isso. Parece Um advogado de sucesso. Exatamente. Se fosse Estamos um a entrar na advogado onda reles, daqueles influencers. ela tinha limpado. Exato. Mas uma senhora casada com um advogado não vai trabalhar. Claro, como Sabes, todos essa sabem. onda que há agora de dizer estas coisas. Sim. Polémico agora. Não, temos que ir ao l'air du temps, não é? Temos que acompanhar, porque a gente fica para trás. Sim, Eles não agora queremos. são mais Nós não novos somos a menos gente. que as outras também. Exatamente. Bom, vamos lá então. A nossa Sun Mao não podia ter nascido num período menos conturbado da história da China. Uau. Que é os outros todos. Que é todos os outros milénios. Uma história violentíssima. De vez em quando vamos trazendo aqui uns apontamentos da história da China, do Japão, porque acho muito da Coreia do Sul, da Áustria. Acho engraçado nós irmos abraçando esse mundo. Portanto, vamos recapitular. O sistema imperial chinês durou milhares de anos, nós sabemos isso, não é? Faz parte do nosso imaginário, os famosos imperadores da China. E vai durar mesmo milénios e vai acabar. A última dinastia, a dinastia Qing, acaba em 1912. Aqui vamos recomendar, quem nunca viu o filme incrível do Bertolucci, O Último Imperador. O Último Imperador. Incrível. Maravilhoso. É lindo mesmo. Puyi. Adoro o Puyi, sim. Um tipo, nós não vamos todos morrer, falámos muito dele. Puyi. Puyi. E o apelido deles é incrível, é Ansin de Ouro. É Ansin de Ouro. Sobre a Casa de Prata. Ansin de Ouro. Eu gostava de ter uma, mas Ansin de Ouro. Muito gira. Insensibilidade cultural. Has de fazer Um jingle com pequeno isso. jingle para a Sim, vamos insensibilidade tratar disso. cultural. Portanto, 1912, a China vai renascer ao fim de milénios, mas agora como uma república. Só que foi um potente senhor Xing-Pong. Para não dizer Alfredo, não é? Claro. Chinês. Foi mesmo um tempo caótico. A seguir a esta revolução que instala a república na China. O que é que acontece? A China vai atravessar um período, olha, quase com paralelos com a Primeira República em Portugal, bem, mas numa escala muito diferente. Claro. Vai entrar numa disputa pelo poder, sempre que sai um regime, ainda por cima um regime de milhares de anos, há ali um vazio e eles começam todos à pera e a China vai ser governada durante umas décadas, duas décadas, por aquilo que nós chamamos warlords, os senhores da guerra. Portanto, cada um, num território tão vasto, cada um no seu território. Claro, cada província quase. Claro, no fundo o que acaba, o resultado é desmembrou-se a China. Sim. Percebes? Quem manda aqui sou eu. Que era um pesadelo antigo, também com muitos milénios. Aliás, a história deles é muito violenta também por esta questão. Eles tinham sido unificados por um dos imperadores há uns 2000 anos atrás. Mas estas fações rivais, a China praticamente se parte, praticamente não, é isso mesmo que acontece. Ela parte-se nestas fações. Até que vai surgir um partido chamado Partido Nacionalista, em chinês, o Kuomintang, nós também já ouvimos falar, com o seu líder famosíssimo, o Chiang Kai-shek, que depois abriu as lojas de lavar roupa. A famosa Chiang Kai-shek.
Tu sabias que este episódio ia ter muito isto, não é? Claro. Este episódio sim, vai ter um rótulo a dizer insensibilidade cultural máxima. Nós íamos pedir um apoio à Fundação Oriente. Pronto, que acabou de ser não renovada. Exatamente. Bom, e este Chiang Kai-shek, este partido, o Kuomintang, vai derrotar estes senhores da guerra e vai conseguir voltar a unificar o país, que teve, vamos dizer, 15 anos assim todo estragado. E vai se instalar este Kuomintang. E com o imperador vivo durante muitos anos. Sim, claro. E a viver lá, Viver precisamente lá. no. É muito giro ver É o vergonha filme. pública, quase. Sim, Ele até vive em criança sem saber que já não era o imperador. Quem não viu, veja o filme e até agir rever, porque com certeza que não viram ontem, não é? Claro. Acho eu. Tem uma banda sonora incrível. Incrível. Tudo maravilhoso neste filme. Maravilhoso mesmo. E conta muito bem esta parte da China, desta parte da história da China. Bom, e então, claro, o Kuomintang torna-se um partido único, nacionalistas, vamos dizer, direito, assim, uma coisa nacionalista, e consegue voltar a unificar o país. Só que nem toda a gente estava contente e aparecem sempre pequenos movimentos, e às vezes mesmo pequenos mesmo, sem expressão de apoio popular, mas que aparecem estas novas correntes políticas que também estavam a aparecer, e um destes casos de um grupo de descontentes era, claro, os comunistas, muito pequeno, sem expressão, mesmo muito pouca gente, sem grande apoio popular, não é? E começam a fazer frente ao Kuomintang e vai se instalar uma guerra civil que vai durar muito tempo, começa em 1927 e vai durar mais de 20 anos. Estas duas fações, claro, uma delas instalada no poder, os nacionalistas do Chiang Kai-shek, que tinha, claro, a vantagem numérica e até a vantagem militar, e vão cercando esta quase guerrilha comunista, vão cercando, porque eles também, aquilo é um território vasto, não é? Se nós dissermos, os comunistas tinham um exército pequeno, eram só 100 mil pessoas. Claro. Literalmente. Sim. Essa é a escala da pequenez Era exatamente esse China. número, 100 mil pessoas, 100 mil soldados. Claro, o Kuomintang vai cercando, até que conseguem finalmente praticamente rodeá-los para os matar, para destruir aquela força, e é assim que vai começar nessa altura a famosa Longa Marcha, que no fundo é a retirada dessas tropas comunistas para fugirem ao Kuomintang. São cerca de 10 mil quilómetros entre outubro de 34 e outubro de 35, durante um ano. Agora, desses 100 mil homens que começaram a Longa Marcha, vai chegar ao fim cerca de 10 mil, ou seja, morreram 90% destas forças comunistas morreram. Só que quem vai liderar esta longa marcha é o seu líder, Mao Tse-tung, que é assim que vai solidificar a sua resistência, a sua voz. A sua voz à frente dos comunistas. Nasce um herói também. Nasce um herói para eles, sim, tal e qual. E portanto, claro, temos aqui estas duas forças, o Chiang Kai-shek de um lado e o Mao Tse-tung do outro. Agora, e passados tantos anos, essa é uma das grandes bandeiras da China, está em todo o lado, é promovida em todo o lado, a ideia da grande marcha. Da longa marcha, é verdade. Esse ano, que é o ano determinante para aquilo que... Para dar a volta. A volta, sim. É quando eles começam a vencer, bem, e depois com esta coisa heroica de serem muito menos do que as forças do Kuomintang, etc. Só que quem estava sempre à espreita, ratos, sobretudo aproveitando que os nacionalistas e os comunistas andavam às turras, era o Japão. Claro. Com a sua ideia de invadir a China. Aliás, eles já tinham começado e já tinham tomado uma parte do território, e o filme do Último Imperador mostra isso muito bem. Em 32 eles tinham ocupado a Manchúria, que é uma zona da China. Tinham criado um estado fantoche chamado Manchukuo e tinham até ido buscar o tal Puyi. O filme mostra isso bem, e ele era o imperador fantoche daquele bocadinho daquela região autónoma. Claro, só que a ideia, tal Puyi como imperador, só que a ideia era de facto conquistar a China toda, aproveitando estas divisões, enquanto os comunistas e os nacionalistas andavam às torres, o Japão vai avançar. E começou em força. E havia uma pressão interna grande para que os nacionalistas e os comunistas se juntassem contra o inimigo comum. E a verdade é que, claro, esta pressão de que os japoneses estavam a fazer para lá entrar. Eles, no início, eles não quiseram se juntar. O Chiang Kai-shek não quis juntar-se com os comunistas, que eram os seus inimigos naturais. Internos, sim, mas até o próprio partido acaba por prendê-lo ao Chiang Kai-shek, que ficou em prisão domiciliar, até que acabou por aceitar, e eles vão se juntar. Os japoneses, o que é que fizeram? Uma coisa sinistra. Encenaram, que é um truque usado ao longo da história, uns falsos ataques
contra eles próprios para justificarem a invasão da China. Estamos a reconhecer isso a algum lado. Sim, claro, é uma técnica. É uma técnica antiga, sim. Tu simulas um próprio ataque a ti próprio. E vou dar uma resposta. E para dar uma resposta, Claro. tal e qual. Estamos em 1937 e eles começam por tomar a capital de Nanjing. E vai abrir logo esta. O que é que vai querer tomar? Nanjing, Ok. Frio, com gelo ou sem? sem gelo, Ok. a favor, só com uma rodela de melancia. Só uma melancia. E esta tomada de Nanjing vai abrir com um massacre onde é possível que tenham morrido cerca de 300 mil pessoas só nesta Que horror. entrada. Bem, os japoneses vão fazer mesmo. Eles fazem, para além destas mortes, eles cometem atrocidades de guerra inomináveis mesmo. Julgamentos sumários de pessoas supostamente feitas de crianças, mulheres, violações em massa. É mesmo uma coisa sinistra. E o mais grave disto tudo, motivada sobretudo pelo gigantesco racismo em relação ao povo chinês que existia no Japão. Isto é ontem, praticamente, em 1937. Não, e quase desde a sua própria origem, não é? É que não Sim. deixa de ser curioso. É verdade. Derivam todos de um lugar, mas depois uns ódios instalados desde o início. Gigantesco. E é étnico mesmo, Sim. é racismo mesmo Sim. que existe naquela parte do. Não estou a dizer que seja todos os japoneses, Claro. naturalmente, mas era este o grande motivo. E vai começar aqui, verdadeiramente, 37, a parte asiática da Segunda Guerra Mundial, que começa um bocadinho antes de que na Europa. Nós sabemos que um dos cenários, até bem mais, um dos cenários graves da Segunda Guerra passa-se também na Ásia. Esta luta, esta guerra com o Japão vai durar 8 anos e acaba por terminar com a derrota do Japão em 1945, sabemos isso, perdeu a Segunda Guerra Mundial. Agora, pelo caminho, só neste cenário de guerra entre a China e o Japão terão morrido cerca de 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas. Incrível. Que horror! E pelo menos 10 milhões destas eram chinesas, porque depois também se espalhou a outras zonas da Ásia, como sabemos. Agora, vai ser no meio desta tragédia, pois 1943 nasce ela, que nasce a nossa Sun Mao. Só que a vida ainda vai-lhe dar uma volta do caraças, aquelas voltas de 360 graus. Que é que ficas Eu adoro quando as pessoas dizem essa grande volta que é a volta do mesmo sítio. Estar exatamente no mesmo sítio. Vamos dar uma voltinha ligeira às palavras do nosso patrocinador. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Oh Tiago, tu já não tens frigorífico? Olha, por acaso não, vendi-o para continuar a jogar. Mas ao menos como tudo fresco agora. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos, opá, são mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Foram as palavras do nosso patrocinador. Hugo Vanderdinho, estamos numa verdadeira questão asiática neste episódio desta semana do nosso Maionese, e o caldo está entornado lá para as Ásias, não é? Temos uma grande decisão, uma grande luta, já terminamos a batalha, números de mortos a ascenderem a 20 milhões, uma verdadeira barbárie que aconteceu. Sim, é verdade. Bem, fica toda a gente mal. Nas guerras toda a gente perde sempre. Nós aqui dissemos, o Japão fez coisas super atrozes, mas a maneira como eles próprios, a sua rendição com as 2 bombas atómicas, é tudo mesmo triste. Só que nós às vezes esquecemos, não é? Na guerra ninguém, absolutamente ninguém, nunca ganha. Bom, e nós temos aqui a nossa Sun Mao, a nossa protagonista da nossa história. Nasce no meio disto tudo, em 1943, portanto com a guerra ainda... Filha de uma guerra mesmo ativa. Sim, tal e qual. Com muita gente sempre displaced. Como é que vocês dizem displaced? Deslocada. Sim, claro. Sim. Refugiados de guerra, gente sempre de um lado ter para que o sair outro. das suas casas. Tal e qual. E lá vai assim e depois acaba a Segunda Guerra Mundial e voltam as disputas internas, pelo poder internas entre o Kuomintang e os comunistas, ou melhor dizendo, entre o Chiang Kai-shek e o Mao Tse-tung. Que eram exatamente assim, lutas personificadas, não é? Muito. Nessas duas figuras. Muito, é verdade. Estas 2 figuras e, curiosamente, as suas não menos famosas mulheres. O Mao foi casado várias vezes, mas a Madame Mao era tal e qual, e a Madame Chiang Kai-shek eram, claro, depois com o mundo, ele próprio depois da guerra, dividido entre estas duas, o mundo ocidental at large apoiando o Chiang Kai-shek e os nacionalistas, e o mundo comunista, soviético, se quiseres, sim, a apoiar o Mao Tse-tung, depois se zanga com os soviéticos, sabemos todos. E também já sabemos todos que vai ganhar o Mao, vão ganhar os comunistas, e em 1949 nasce a República Popular da China. Quanto ao Chiang Kai-shek,
Como já vimos, foi para a Uma Vila Franca de rede Xira de e abriu uma rede de lojas. que é a Chincai Checa. Sim, Chincai foi Checa. polarizada em Portugal por ninguém saber dizer o nome da própria. Agora, e aqui vai nascer. O que é que faz o Chiang Kai-shek? Pega nele, pega na senhora, pega em 2 malas e pega em muitos apoiantes do Kuomintang, quer os membros oficiais do partido, quer muitos anticomunistas e nacionalistas chineses, e vão se refugiar numa ilha, a ilha de Taiwan, ou como os portugueses chamaram, a Ilha Formosa, e vão fundar lá. Nós ouvimos tanto falar da questão de Taiwan. Isto são as raízes disto. E eles vão, esta gente, muitas pessoas, não é? Vão refugiar-se em Taiwan e vão formar a República da China. E para estas pessoas do Kuomintang, os nacionalistas, até hoje, o que eles consideram é: não, a China somos nós, estamos exilados. Claro. Este é o governo legítimo chinês que está exilado nesta muito ilha. Fora. Desde 1949. É muito verdade. fora. E por isso é que há estas tensões. A China. Eles oficialmente, o nome para eles chamam-se República da China, mas em nenhum lado são tratados assim, para não hostilizar a China, e portanto por isso é que eles aparecem como Taiwan nas Nações Unidas, nos Jogos Olímpicos, mas eles lá dentro consideram-se: somos a República da China. Tu sabes que é curioso, e é uma questão que tem poucas semanas na minha cabeça. Tu, quando partes de um aeroporto central na China e vais na tua viagem de regresso, por exemplo, para um voo internacional, Taiwan e Hong Kong estão na classificação internacionais. Eles são tratados, as pessoas que vão para lá e que pertencem a essa parte geográfica, para nós, no nosso imaginário da China, são tratados como voos internacionais. Passam exatamente por o crivo do CEF, da inspeção. E no caso de Taiwan é efetivamente uma região, país. Claro. A China, claro, considera Taiwan os revoltosos. Estão ali. Sim, um grupo de revoltosos. Claro que já se passaram bastantes anos, 70 anos, mas é. Parece quase aquela ideia de cerco sanitário, não é? Uma coisa. Sim, eles foram para aqui. Imagina, é como haver aqui um golpe, vamos dizer, comunista em Portugal, e as pessoas tomam o redondo. Sim, mas para paralelismo à Madeira, por exemplo, sim, não é? Sim. E dizem: não, Portugal agora é isto. Aliás, os Açores fizeram basicamente, os Açores fizeram isto em alguns períodos da história, durante as guerras liberais, dizendo: isto é que é o governo liberal de Portugal, etc. Aqui resiste Portugal. Aqui ainda é Portugal. Sim, Ilha Terceira. Claro que tinha que ser ainda é Portugal. Sim, claro que tinha que ser uma ideia de alguém da Terceira, não é? Sim, ou na Terceira. Bom, e então muitas famílias nacionalistas vão fugir para Taiwan, e uma delas é a família da nossa San Mao, que vai assim crescer e estudar em Taipei, que é a capital de Taiwan. Agora, desde miúda, que ela se vai fascinar pela literatura. É uma... Sabes? Deu-lhe para aquilo. Sim. Tudo, desde clássicos, quer chineses, quer japoneses, quer também muitos clássicos ocidentais, e até os rótulos do WC Pato, sabes? Estava na casa de banho, sempre. Isto não é para beberem, olha, too late. E morreu, e assim acaba a nossa história. Brinco. E vai também Listerine, WC, com sabor a WC. Não bebam Listerine. Mas não deve matar, não é? Não. Na boca. E color dá cor à vida e à boca também. Vamos experimentar. Bom, a nossa querida San Mao, para além de ler, ainda muito adolescente, começa a escrever, e escreve particularmente bem, e um dos professores dela vai pegar um dos textos que ela escreveu e fica assim maravilhado, e vai mandar para o diretor de uma revista de literatura moderna, tudo lá em Taiwan. Uau. O diretor vai ficar fascinado com esta rapariga e diz assim: isto é incrível, e não só lhe faz enormes elogios, como lhe vai vaticinar um futuro brilhante como escritora. Diz assim: temos aqui uma voz a nascer na literatura chinesa mesmo incrível. E de facto não se enganou, a nossa San Mao vai acabar por ser um dos nomes mais importantes da literatura chinesa contemporânea. Claro, é provável que no Ocidente nem toda a gente tenha ouvido falar dela, mas de facto na China tem milhões de leitores até hoje. Mas já vale a pena reforçar que tem uma escala continental, o próprio país, portanto, ser uma estrela nesse país é ser realmente uma estrela, sim, com milhões de autossuficiente, leitores, muito autossuficiente. E até com a curiosidade de ser ela de Taiwan, mas mesmo na mainland China, portanto na China continental, é um nome manteve-se tudo igual, não é? Sim, claro, a identidade é mesmo. São as mesmas pessoas, sim, é verdade. Agora ela vai começar em força a escrever e vai começar a ser publicada nestas alturas, tem adolescente quase, né? 19, 18 anos. 18, 19, como é que se diz? Não se anda para trás, não é? Sim, 18, é para a frente, 18, 19, sim.
Tá ótimo. Quase a fazer 17. Sim, sim. Tinha 18, 19 anos, quase a fazer 17. Mas na China é o contrário, por acaso tinha 19, Era a 18 Benjamina anos. sim, sim. Button, né? Chinesa. E vai continuar a ser publicada em muitas revistas literárias até que se vai inscrever na faculdade para estudar filosofia. Só que, entretanto, por causa dos livros e, sobretudo, estamos a falar de uma mulher fascinante, de um espírito absolutamente livre, uma mulher com desapego às convenções, apesar de ser muito orgulhosa da cultura chinesa e tudo mais, mas Taiwan começa a sufocá-la, até porque o Kuomintang, logo nos primeiros anos de Taiwan, vai ser um regime altamente autocrático mas uma ditadura, no fundo, sim, portanto, muito autocrático e com regras muito como viver numa ditadura. Claro. E portanto, aquilo para ela já não é suficiente, não consegue viver ali e precisa tem uma sede de conhecer o mundo gigantesco, que já o fazia através dos livros, mas ela disse: eu tenho que conhecer o mundo. Que é engraçado porque estamos numa altura e onde havia de facto pouco intercâmbio entre o Oriente e o Ocidente, não é? Não era uma Sim. coisa muito exótico até quase. Sim, não é? por serem culturas tão vastas e territórios tão vastos, às vezes fica-se mais localizado, Claro, como os claro, americanos claro, têm a mesma coisa. Portanto, estamos aqui na altura dos anos 60 e ela vai resolver estudar espanhol. Era muito fascinada com a língua espanhola, ela achava a língua da liberdade, assim, uma coisa, uns sons que ela achava incríveis. E vai estudar e acaba por ir viajar até a Espanha e matricular-se na Faculdade de Filosofia na Universidade de Madrid. Viva a Espanha! Espanha! Mas com sotaque sim. chinês. Que não podemos infelizmente fazer. Também já escalámos muito neste Já programa. escavacámos demais. Já. Agora, por causa da influência, a família era uma família relativamente influente e a Embaixada de Taiwan até lhe arranjou um turista guia da Embaixada para mostrar Madrid. Acontece, e ele levava lá a casa para jantar e lá nesse prédio, em Madrid, onde morava o tal motorista da Embaixada, morava também um miúdo, mas um miúdo mesmo, um estudante de liceu. Adolescente, estudante de liceu. Seu nome, José Maria Quero. Agora, ele tinha 8 anos menos, era 8 anos mais novo, ela tinha 22 e ele tinha 14, né? Sim. Mas ele ficou apaixonado é pouco. Ela nem lhe falou, nem lhe deu bom dia, deu, não é? Claro. Imagina, ver uma mulher chinesa já devia ser assim uma raridade nos anos 60. Com uma imensa pinta, sabes? O cabelo gigante assim de solta. Claro. E percebes, mesmo sem lhe falar, que está ali uma pessoa, assim, umas pessoas assim, tem assim uma luz especial. Claro. E ele disse: Quero. E ela assim, quê? Quero. Ele assim, não, meu nome é. E ele Quero. ficou fascinado, disse: eu queria conhecer esta mulher, ficou mesmo. Claro, estamos em 67, era de facto uma coisa eventualmente exótica, mas dava para perceber mesmo à distância este espírito livre, e provavelmente falou com amigos à volta e lhe disseram: não, de facto ela está a estudar a filosofia na Universidade de Madrid, é assim incrível. Agora ela não lhe ligou nenhuma, bem, até porque era crime se lhe ligasse, não é? E vai seguir a sua vida. Ela viajou bastante pela Europa, esteve também na América, fez cerâmica, aprendeu alemão ao ponto de regressar a Taiwan. Incrível. Dá aulas de alemão e de filosofia na universidade, só que a sede, o bicho de viajar ficou nela e em 72 ela volta a Madrid, vai voltar ao prédio do tal motorista, vai voltar a ver o José Maria. Espera e o José lá, Maria o desta vez Josezita já tinha 1,90m. Sim. já deixava pegadas na areia. E o José Maria diz assim: desta vez não me Não te faz. Disse-lhe: vou comer, sabes? Sim. Muito bem. E comeu, tal e qual. Eles apaixonaram-se, casaram mesmo. Não deixa de ser um ato de coragem, porque nos anos 70 não era até muito comum casar com uma mulher para já 8 anos mais velha e não era comum ver estes casamentos, quando sabe, um rapaz europeu casar com uma mulher chinesa. Mas vai ser o início de uma belíssima história de amor. Podemos mesmo dizer que eram almas gêmeas e que é tão mais fascinante quando são pessoas que nasceram em lados opostos culturalmente do mundo, é verdade. Quase antagónicos até. E podem, bem, procurem. Há muitos retratos. Eles viajaram bastante por Espanha e por outros sítios e tiravam muitos retratos. E tu percebes como aquilo são de facto duas almas gêmeas, umas coisas de um amor único, pessoas, sabes, sempre abraçadas. É mesmo lindo. E depois um contraste, ela assim,
chinesa, não é? Com o cabelo muito comprido. Uma das coisas que ela adorava nele era a barba, não era tipo uma barba gigantesca, que não era uma coisa que houvesse muito, era quase um hippie, não é? Não, que não houvesse na China. Não é era costume, a sua referência. Até que um dia a Sun Mao, lá está na sua vida, pega numa revista do National Geographic, que está a fumar uma broca, provavelmente, estamos nos anos 70, e lê um artigo. E não usaste usaste o vocábulo hippie em vão. Exatamente, a gente imagina, não é? Claro. E lê um artigo sobre o deserto do Saara, em Marrocos. Uau. E ela diz: li só nem li 2 vezes. E sentiu, é muito incrível. Ela diz: senti saudades de um sítio onde nunca tinha estado. Ela nunca se sentiu, até pela sua história de vida. Nunca me senti na China, não tinha nascido, não era a minha casa. Taiwan, apesar de adorar e ser a minha casa e ter saudades de Taiwan quando não estou em Taiwan, era-lhe pouco. É uma casa onde não me sinto em casa. Espanha, adoro, mas não estou em casa. E de repente, esta ideia de ter saudades de um sítio onde nunca tinha estado, e ela disse ao José Maria: vamos. Viamos. E vão e mudam-se para o Saara espanhol. Temos que lembrar, nestes inícios dos anos 70, esta parte do Saara, o que é o deserto do Saara, e sobretudo a parte litoral, que é onde moram as pessoas, era uma colónia espanhola desde os finais do século XIX. Portanto foram basicamente para uma colónia espanhola, como um português iria para Angola ou para Moçambique. E lá vão. E a carreira dela como escritora vai arrancar com força. Ela escreve muitos livros, quase sempre autobiográficos, mas também guias de viagem que fascinam na China. Não é? Ler sobre estes sítios, para eles altamente exóticos. Que ela era uma mulher efetivamente viajada, não é? Com esse grande privilégio. Tal e qual. E descreve estas coisas. A sua própria história de vida é fascinante de lê-la, e ela de facto com uma qualidade enorme como escritora. E portanto, estas experiências de viver noutras culturas, isto vai se tornar altamente famosa, primeiro nos chineses da diáspora, portanto os chineses que vivem à volta do mundo, depois em Taiwan e depois até na China, e começa a ser uma escritora famosíssima no mundo do mundo chinês. Sim, sino mundial. É muito curiosa a ideia dela ter conseguido perfurar, voltar à China enquanto artista, autora, e ter conseguido consolidar uma carreira e não ter sido sequer bloqueada. Era uma figura era mesmo nacional. Tal e qual. E é muito interessante isso. Ela em Taiwan torna-se um nome muito importante da literatura, mas depois passa também para a China mainland comunista. Sim, portanto, estamos a falar de milhões, um séquito, fãs verdadeiramente de milhões de leitores. Também eles fascinados com esses tais mundos muito, muito estranhos e por esta personalidade maior que a vida. Se lerem só um deles, ele existe em inglês e existe a tradução em espanhol. Suponho que não falem chinês, que não podem ler em chinês. Ela escreveu mais de 20 livros, mas há um que não podia recomendar mais, que é o mais conhecido dela, e foi publicado em espanhol com o título Diários del Sahara. Sahara, que é o deserto. Em inglês chama-se exatamente assim. The Sahara Diaries. E é um dos grandes best-sellers dela e na China. É um livro que muitas pessoas leram. É um livro de viagens, vai misturar também com as memórias, mas também com esta descrição do povo que vive ali, os Saharis, e é fascinante. E ela conta, claro, o papel dela como mulher, também ela reflete muito sobre estes assuntos e sobre a ideia incrível do que é começar do zero a vida noutro sítio, e também fala muito da sua história de amor. É um livro mesmo incrível. E essa paixão vertiginosa por uma terra onde ela nunca tinha estado, mas e onde sente-se completamente em casa. Ela vai abraçar e estudar bastante aquela cultura e vai também se tornar uma quase ativista aqui no lado muito feminista, e é por isso é que grande parte dos leitores dela são mulheres, e até raparigas mais novas, fascinadas com esta mulher tão livre, tão verdadeiramente livre. E é giro imaginá-la a viver em El Aaiún, que é a capital do Saara. Ela deixa lá uma marca gigante, e sobretudo em muitas mulheres que ela inspirou, gente que a adorava, sem fazer ideia que ela do outro lado do mundo era uma estrela como escritora. Não, gostavam dela por outra coisa completamente diferente, pela sua personalidade. Agora a vida vai dar uma volta. Em 1975, os marroquinos cansam-se de ter ali uma parte do seu território ocupada por Espanha e vão lançar uma campanha militar a que Marrocos vai chamar a Marcha Verde. Ou seja, mais uma marcha aqui na nossa história. Esta mulher apanha com... Sim, é tal e qual. Isto com aqui... grande parte do século XX. Sim, a história da Marcha Verde até dava quase um episódio sozinho. O que acontece? Espanha tinha ali esta colónia
em Marrocos. Os marroquinos já se tinham livrado nos anos 50 do protetorado francês e espanhol, mas os espanhóis ficaram ali com uma esta reservazinha. parte do Saara. Exatamente. E começou-se a falar da descolonização. Estamos em 1975 e, portanto, Espanha já tinha dado a independência, ou já tinha reconhecido a independência da Guiné Equatorial. Portugal, sabemos, tinha as independências. Descolonização. Claro, da descolonização. E, portanto, o Saara era uma questão de tempo. E o que é que acontece aqui? O Saara era disputado também pela Argélia, os inimigos figadais Vizinhança de também. Marrocos. Mais. E os marroquinos começaram a ficar com medo de que os espanhóis, ao darem a independência ao Sahara, e lá vivem um povo que, em grande maioria, quer a independência, eles fossem apoiados, esse povo, pela Argélia. E os próprios Estados Unidos e a França Mediarem. apoiaram Marrocos. Ah, Porquê? Porque a Argélia fazia parte Claro. do círculo soviético. Claro. Ou seja, isto no fundo é a Guerra era, Fria. claro, e era requisitar quase uma expansão do território soviético, Claro, não é? e portanto, aqui no conluio, vamos chamar uma coisa quase armada, o rei Hassan II convoca um grupo de voluntários, nada mais, nada menos do que 350 mil pessoas, quase todos os homens. Se tivesses 3 filhos, um deles tinha que ir obrigatoriamente nesta marcha, sobretudo da região do sul, portanto Marrakech, por esta zona. E lá vão 350 mil homens, armados apenas de 2 coisas: o Corão, um livro do Corão, e uma bandeira de Marrocos. Portanto, não houve armas, ninguém morreu. E num determinado dia de 1975, invadem o Saara espanhol. Claro, pouco tempo depois o primeiro-ministro espanhol vai lá e assina um tratado de paz e o Saara entrega a Marrocos. Claro, nós sabemos, logo nesse mesmo dia, esta Marcha Verde, como se chama, cria nos sahários, o povo do deserto do Saara, uma vontade de ser independentes, e nasce a Frente Polisário, que se calhar já ouvimos, que continua em guerra. Agora está mais calma a coisa, com Marrocos, e querem ser um Estado independente. Bom, mas agora cá estamos. Agora falámos também da Marcha Verde, 75, e a nossa San Mau e o nosso José Maria têm de se ir embora, que deixou de ser uma colónia espanhola, e eles, com muita pena dela e dele, voltam a Madrid? Lá não vão para Madrid, não vão para muito longe, continuam um bocadinho numa zona que parece um deserto, vão-se mudar para as Canárias, é verdade. Ela continua a escrever bastante, ele dedica-se sobretudo à pesca submarina, era um grande mergulhador, era uma das suas grandes paixões. E assim, voltamos ao início e chegamos ao dia 30 de setembro de 1979. Os pais da San Mau tinham ido visitá-la, estavam de visita, tinham almoço, atum, salada de atum, e o nosso José Maria tinha saído para ir dar mais um mergulho. E se lembram como começámos esta história, é o nosso José Maria, o tal jovem mergulhador de 27 anos, que vai morrer no mar nesse dia. É triste, não é? Muito triste. Depois, é uma tristeza absoluta, e a nossa San Mau, vai voltar para Taiwan, que bem destruída, como imaginamos, é verdade. É aqui também que começa, curiosamente, quase uma dupla vida, porque ela continua a escrever, torna-se, ou seja, o grosso da sua fama começa a nascer aqui, sendo que, dizem as pessoas mais próximas, aquilo era quase 2 vidas, porque tornou-se uma figura muito pública também, dava conferências pelo mundo inteiro, ela viajou muito pelo mundo inteiro, escreveu um guião de um filme, tudo isto com muito sucesso na China, letras de músicas, tudo grande hits, muitos livros, era uma figura muito conhecida, e à noite vivia nessa tristeza, de facto, de uma parte de si que tinha desaparecido. Só que ela vai, coisas que fez na China, ela que traduziu uma Mafalda do Quino, por exemplo, para chinês, e torna-se muito um ícone, sobretudo para mulheres e raparigas mais novas, a sua própria história de vida. Ela viaja pela América do Sul. Libertação, de determinação. De espírito livre de fazer aquilo que é também uma ponte entre duas partes do mundo, não é? Exatamente. Entre Ocidente e Oriente. Vou arriscar dizer que 90% do que os chineses conhecem de Espanha é através da San Mau. Apresentou-lhes esse país fascinante à China. É verdade. Coisas que às vezes não conhecemos. E depois da morte, ela vai viver uns anos, como eu disse, na América Latina. Passava de vez em quando férias na sua casa das Canárias, ficou com ela, até que em 1991 lhe foi diagnosticado um cancro. Ela vai começar os tratamentos no hospital de Taipei, mas há uma noite, provavelmente tinha passado mais ou menos 10 anos com o coração partido, resolve pegar numa caixa de comprimidos e resolve tomar de uma vez toda. Tinha ela 47 anos. E hoje são muitas das suas leitoras e leitores que
que conhecem muito bem esta história, de terem lido o seu livro Diário do Sahara, que vão em peregrinação, chamando assim. Quase todos os dias lá vai alguém ao cemitério de Palma, do outro lado do mundo em relação à China, pôr as flores e também umas pequenas pedras com os poemas em chinês, no lugar onde está, de facto, enterrado o amor da sua vida. Uau! Gostaste? Que história! Não. Eu não estava a pensar que íamos ter um episódio. Isto foi o episódio do amor. Isto é o comboio do amor. Uma grande história de amor com e cultura aproveitem pelo para meio. ler, lê-se também em espanhol, quem não Sim, sabe, claro. quem não consegue ler em inglês ou em inglês, os Diários do Sahara. Não podia recomendar mais. Quer dizer, podia, mas também não estou aqui para ver. Claro, também não está aqui para isto. Também é um episódio, é o que é. A produção da Força de Produção, o vídeo da Matilde Calado, a banda sonora está ligado. Noise Earth e também a Mia Tomé na voz off. Este programa, como todos os outros, tem o apoio dos nossos amigos da Bacana Play. Regressamos para a semana com mais um Vamos Viajar na Maionese. Tchau! Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro.